de podermos estar aqui, separar algumas horas, minutos no nosso dia para te cultuarmos e também aprender um pouco mais das tuas verdades. Te pedimos que trabalhes nos nossos corações e que convença-nos das tuas verdades e que nos motives a sairmos com ousadia em ação, proclamando os teus ensinamentos também, testemunhando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos e irmãs, então esse momento aqui, que vamos com um pouquinho de atraso, só 40 minutos, mas pretendemos correr e não retê-los durante muito tempo, mas tratar desse tema que nos foi solicitado e que tem tudo a ver com aquilo que temos falado desde sexta-feira aqui. Sexta, sábado, ontem falamos sobre o tema de educação escolar cristã em seus diversos aspectos e hoje nós queríamos falar um pouco sobre essa questão de cosmovisão reformada cristã. O nosso roteiro, nós vamos falar sobre a necessidade de uma cosmovisão cristã, conceitos, definições. Queremos nos demorar um pouco numa exposição no Salmo 19, fazendo uma demonstração de que ali nós temos uma expressão de uma cosmovisão cristã que honra a Deus, uma visão de mundo que integra Deus em todos os seus aspectos. Depois, alguns exemplos das implicações de uma cosmovisão na abordagem de diferentes áreas de conhecimento. Se temos que ter uma visão diferenciada de mundo, que diferença faz, então, nas diferentes áreas do saber? É basicamente isso que nós iremos explorar aí nesse terceiro passo. E, na conclusão, já vamos falar um pouco sobre o nosso testemunho em um ambiente hostil. Bom, cosmovisão é um termo que vocês têm ouvido bastante e é necessário que a gente defina e que veja as implicações, o que é que isso significa, mas quais são as implicações da nossa fé cristã. E vamos ver que é algo que procede exatamente da fé que nós temos num Deus Todo-Poderoso, que revelou-se a nós na pessoa de Cristo Jesus e que aplica as suas verdades pelo Espírito Santo em nossas vidas. A crença em um Deus soberano que interage com a criação, o conhecimento de Jesus Cristo e o seu papel em nossas vidas e na criação, o testemunho interno do Espírito Santo, todas essas questões aqui que são operacionalizadas pela Trindade com nossas vidas, não nos deixa opção como cristãos, a não ser enxergar todas as áreas desse mundo em relacionamento com o Criador. Se somos cristãos, se somos dele, se ele nos resgatou, nós temos que estar avidamente buscando isso em nossas vidas e enxergar o contexto no qual nós vivemos, o mundo no qual nós estamos inseridos, o mundo dos estudos no qual talvez estejamos participando, ou como professores ou como alunos, as áreas da nossa vida familiar também, tudo isso, como é que Deus vê essas coisas e incorporar essa visão na nossa visão também. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é lá que nós vamos para extrair esses conceitos, esses ensinamentos e essa prática. E temos que entender, então, e propagar a realidade desse mundo e de nossa cultura pelas lentes das Escrituras. É isso que a gente vem tentando martelar aqui desde sexta-feira, o reverendo Kleber e eu, tentando fazer com que nós tenhamos as nossas convicções moldadas por aquilo que Deus requer de nós nas Escrituras sagradas. Cosmovisão, nós poderíamos até ter um versículo inicial aqui, Salmo 24 primeiro, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele
habitam. Se a terra é do Senhor, o universo é dele, ele formou todas as coisas, então ele tem algo a dizer em todas as áreas da nossa vida. Cosmovisão significa a compreensão que uma pessoa tem do mundo, do universo que a cerca da vida. Visão do cosmos, visão do mundo. Os alemães têm uma palavrinha para isso daqui, Weltanschauung, que significa uma visão de vida e do mundo. Os americanos, a língua inglesa, world view, ou muitas vezes é colocado como world and life view, visão do mundo e da vida. E é mais do que simplesmente uma visão ou compreensão do universo físico, é ver como os preceitos de Deus também permeiam todas as coisas. O Norman Geisler, que é um autor que às vezes em certas áreas teológicas a gente não poderia nem respaldar ou aceitar o que ele coloca, mas nessa área de cosmovisão ele tem um livro muito bom, Fundamentos Inabeláveis, e ele diz aqui que falar em cosmovisão no singular ou sem qualificá-la somente não resolve. Cada filosofia, cada forma de ver e entender as coisas é uma cosmovisão em si. Ou seja, como tem sido já dito aqui, todas as pessoas têm uma compreensão do mundo que as cerca e de sua própria vida. A questão é ver se a nossa está alinhada com a palavra de Deus. A cosmovisão é análoga à lente intelectual através da qual as pessoas veem a realidade. A cor da lente é um fato fortemente determinante para contribuir com o que elas creem acerca do mundo. Toda cosmovisão procura explicar como os fatos da realidade se relacionam e se ajustam uns com os outros. Além disso, a cosmovisão se preocupa com as consequências lógicas associadas a viver de acordo com as convicções sustentadas como verdadeiras. Então nós vemos que todos têm uma cosmovisão, mas no nosso caso o interesse nosso é uma cosmovisão cristã. As nossas lentes são as nossas premissas, e as nossas premissas nós aceitamos elas como verdadeiras porque se fundamentam na revelação de Deus ao homem, as Escrituras Sagradas. E nós não precisamos, nas interações que temos com outros que têm cosmovisões diferentes, de pedir desculpas por nossas pressuposições. Nós temos tão somente que reconhecê-las claramente e demonstrar que todas as demais cosmovisões possuem também suas próprias pressuposições. Uma cosmovisão cristã, portanto, expressa o entrelaçamento da nossa visão do universo e da vida com as premissas da nossa fé cristã, reveladas de forma objetiva e proposicional nas Escrituras. Bom, tendo trabalhado essa questão de uma definição, conceitos, nós estamos prontos a ir até o Salmo 19. E vamos ver que no Salmo 19 nós encontramos lá aquilo que eu poderia chamar de uma visão unificada de vida. Eu vou estar projetando aqui os textos do Salmo 19, então nós não precisamos fazer referência a ele pessoalmente, mas dedicar nossa atenção àquilo que vai estar sendo projetado, porque nesse Salmo 19 nós temos aqui, eu creio que uma cosmovisão cristã. E presbiterianamente a gente pode dividir ele em 3 partes aqui. A primeira parte do Salmo, versos 1 a 6. E nós vamos ver que sabemos disso, porque é um salmo conhecido, que dos versos 1 a 6, ele fala sobre a criação e fala sobre a harmonia que existe e subsiste dentro da criação física. Uma segunda parte seria exatamente os versículos 7 a 10, onde nós vamos ver ali no Salmo algumas questões relacionadas com a lei que rege a criação e o papel do homem, o papel das pessoas dentro dessa criação.
Mas a Bíblia é um livro extremamente realista e descreve com acuidade e com precisão a situação das pessoas. E na terceira parte, nós vamos ter aqui algumas considerações morais e certos conceitos como pecado, correção e glorificação a Deus, nós vamos encontrar exatamente na terceira parte desse salmo. Então, já partindo aqui para uma exposição do salmo, nós temos a primeira parte, que eu disse que é versículos 1 a 6, aqui projetada. E eu pediria que nós lêssemos então, se vocês conseguirem enxergar daí, se não, leiam nas suas Bíblias, né? Vamos ler conjuntamente? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nós vemos aqui que nessa parte, primeira parte do Salmo, nós temos uma descrição e certas ilações relacionadas com a criação física. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa cosmovisão? É uma menção à criação. Tudo procede de Deus, isso está explicitamente declarado aqui nesse salmo, e há uma declaração muito clara da harmonia que existe na criação. Essa questão de um dia discursando outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. A criação não é apenas algo que Deus fez e deixou correr um curso natural, mas Ele está soberanamente na sua regência como mantenedor dessa criação e operando todas as coisas. A criação subsiste em harmonia. Essa própria harmonia é aquela que glorifica a Deus. Não por linguagem, não por palavras, não por sons audíveis, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, a própria criação revela a Deus e dá a glória a Deus com a majestade que é e a manutenção que Ele coloca. Mas Deus delegou a gestão dessa criação, ou da terra onde Ele nos colocou aqui, lá em Gênesis 1, 28, aos seres humanos. Ele diz: dominai e sujeitá-la. Dominai e sujeitai-a. Então, o domínio, como é que nós vamos dominar alguma coisa se a gente não conhece? Isso significa que domínio implica aquisição de conhecimento. E vejam a importância disso para o tema que a gente tem tratado, que é a educação. Se domínio implica aquisição de conhecimento, se nós vamos cumprir aquilo que os teólogos têm chamado do mandato cultural que temos sobre a criação, isso torna legítima ao cristão as diferentes carreiras, áreas e profissões. Não é ilegítimo ao cristão o envolvimento em nenhuma das áreas de conhecimento que procedem de Deus, nas carreiras e profissões que são relacionadas com essas áreas. Isso parece, às vezes, uma coisa óbvia, mas durante muito tempo correntes evangélicas têm considerado como se fossem cidadãos do reino de segunda categoria, aqueles que não estão envolvidos em tempo integral no chamado serviço cristão, e falham em ter a perspectiva dos reformadores, principalmente de Calvino, que via a atividade do homem em qualquer área que Deus o colocar como sendo um ato de adoração e estar ali glorificando a Deus naquilo que faz.
Isso torna também muito necessária a função do educador, as escolas, o preparo nas diferentes áreas de conhecimento. E essa harmonia que subsiste na criação é exatamente o que possibilita, na linguagem acadêmica, fazer ciência. Se não existisse a repetibilidade dos processos, você não teria condição de fazer experimentos que provariam hipóteses ali colocadas. Prática, metodologia científica, repetibilidade dos processos, isso existe única e exclusivamente porque nós vivemos numa criação que é sustentada, mantida por Deus em harmonia. Não são situações aleatórias que se sucedem, mas há um regramento. Você estuda a criação. E o que é que você deriva desse estudo da criação? Leis físicas, onde você pode matematizar o comportamento, não é, de corpos aqui, de movimentos, de forças que existem na criação. Você pode transformar aquilo em fórmulas matemáticas, porque isso está entrelaçado na estrutura da criação. Você estuda a criação, você deriva leis químicas, elementos que se combinam uns com os outros e que você pode repetir aquilo várias vezes e você termina tendo condições de fazer uma fórmula matemática que explicita como é que essa combinação vai se processar, muitas vezes dois elementos gerando um terceiro elemento, outras vezes um elemento qualquer na reação de dois outros, onde ele funciona apenas como catalisador, favorecendo aquela reação química, mas não fazendo parte necessariamente dos elementos que surgirão ou do elemento que venha a surgir. Tudo isso é possível porque a criação subsiste em harmonia, porque Deus criou o universo dessa forma. Então, essa harmonia existente no universo tem tudo a ver com a nossa visão de mundo. Nós não vemos isso como sendo algo que se arrumou aleatoriamente ao longo de milhares de anos, mas algo como é inerente à estrutura da criação. E isso revela a glória de Deus. Agora, a criação não é só criação física. E na segunda parte do Salmo, ele entra exatamente nessa área. Versículos 7 a 10, vamos ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso tem tudo a ver com a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão. Porque há uma lei que transcende as leis físicas e químicas que nós encontramos na criação física. E nós estamos falando da lei moral de Deus. A criação não subsiste num vácuo moral. Existem padrões comportamentais nessa criação, existem padrões éticos, existem certo e existe errado. O que procede de Deus é bom, diz a palavra de Deus. Então, isso significa que o conhecimento dessa criação, o conhecimento da criação física, não pode ser destacado, descolado, divorciado do conhecimento dos preceitos de Deus. O reconhecimento e respeito à pessoa, nesse reconhecimento está o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que levar em conta essa lei, uma lei que é perfeita, uma lei que emana de Deus, uma lei que é desejável, uma lei que restaura,
uma lei que dá sabedoria aos simples. Preceitos que são retos, que alegram o coração. Preceitos que são puros, que iluminam os olhos. Coisas que emanam de Deus, que permanecem para sempre, não são voláteis e não mudam. Princípios e preceitos e valores eternos. Pilares comportamentais que permeiam essa criação. E que exatamente por isso deveriam ser desejáveis e desejados, especialmente, obviamente, pelo povo de Deus. Esse entrelaçamento é algo que nós devemos avidamente procurar. E chegamos à terceira parte, aonde a Bíblia traz todos esses conceitos, ou esse salmo traz esses conceitos, para uma realidade presente agora, o mundo que nós vivemos. Versículos 11 a 14, leiamos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sabem o que tem a ver isso com a nossa cosmovisão? Porque aqui traz uma visão realista da vida. Há uma lei perfeita, essa lei foi quebrada. Há uma criação, mas há uma queda. E em função dessa queda, há necessidade de correção, de admoestação, de direcionamento, sim. E é nesse trecho do Salmo que ele fala exatamente de admoestação. Por eles, por esses princípios, por essa lei que é desejável, que é perfeita, ela serve de fio de prumo, e por ela nós somos admoestados. E a ela nós somos direcionados de tal maneira que guardar esses preceitos e princípios no mundo de Deus, a grande recompensa, direcionamento. E o Salmo diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Então existe falta, existe falha. Algo ocorreu que perturba a harmonia da criação, existem falhas. Existe pecado. Às vezes a gente se surpreende que certos ramos da ciência eles saem tão fora da realidade, tão fora da tangente. Por exemplo, na área da psicologia, muitas vezes você tem direcionamentos que são estranhos e bem antagônicos à palavra de Deus, mas a base, a premissa ali, ela já começa errada, porque não admite o fator pecado, não admite a existência de que nós somos criados em pecado, de que o homem precisa exatamente de correção, admoestação, direcionamento, e que o pecado tem consequências. Não são meras disfunções sociais, não são coisas leves, mas é a quebra da lei de Deus, e isso vem desde o início, logo depois da queda em Adão. Existe, portanto, necessidade de redenção. Criação, queda, mas existe redenção no meio de um mundo caído em pecado. Existe necessidade de redenção. Se existe necessidade de redenção, existe, além disso, esperança no meio do caos. O cristão não vive uma vida de desesperança, não, mas de esperança. E esperança, no linguajar cristão, não é uma expressão de incerteza, mas simplesmente de expectativa em cima de certezas que ele tem. Existe propósito e finalidade na nossa existência. O Salmo diz assim: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Esse é o propósito nosso, é reconhecer a Deus. Reconhecer o Deus que sana as falhas, reconhecer o Deus que aponta o caminho, reconhecer a palavra de Deus que ilumina os nossos passos.
existe finalidade na nossa existência e existe o Redentor. Senhor, rocha minha, alicerce no qual nós estamos firmados, e Redentor meu, aquele que nos leva até o final, na pessoa de Cristo Jesus, salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, resumindo essa aplicação aqui do Salmo 19, isso tem tudo a ver com a visão de mundo. Nos versículos 1 a 6, esse domínio da natureza, um domínio que é outorgado ao homem. A aquisição de conhecimentos é atividade legítima, a repetibilidade dos processos faz com que nós possamos estudar verdadeiramente a criação e extrair dela verdades reais que vão firmar a nossa compreensão do universo físico, mas temos que ter a visão de que nós não vivemos num vácuo moral. Os conhecimentos não podem ser divorciados da lei de Deus. O conhecimento da estrutura da criação é essencial para que tenhamos esse conhecimento, essa visão da lei de Deus. E nos versos 11 a 14, o reflexo dessas verdades na vida prática. O contexto moral do aprendizado. Uma criação que é, sim, afetada pelo pecado, mas onde existe esperança e onde existe redenção. Tendo visto essa questão de que temos que ver o mundo como Deus o vê, e que temos que ter a compreensão do mundo que nos é direcionada e fundamentada nas Escrituras, como é que nós enxergamos as diferentes áreas do saber, né? Quais são as implicações da nossa cosmovisão? Existe a necessidade de que se ensine e se dissemine uma cosmovisão cristã. A fé cristã deve deixar de ser uma questão religiosa para o domingo, deve assumir o seu posto original que foi resgatado pela reforma do século XVI. É impossível se praticar a verdadeira educação das esferas de conhecimento sem a coesão proporcionada por uma cosmovisão cristã, na qual Deus é verdadeiramente um regente do universo e não um mero espectador que reage às circunstâncias procurando consertar as coisas. O entendimento do universo como criação de Deus e todas as esferas do conhecimento possíveis de estarem presentes na humanidade como procedentes do Deus único e verdadeiro, Senhor do universo, comunicadas a nós em sua palavra, no contexto e realidade de Cristo Jesus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse entendimento do universo respaldado em Cristo Jesus é o que nós chamamos de cosmovisão cristã. E aí existem implicações na maneira como nós enxergamos as áreas de conhecimento. O cristão deve olhar as áreas de conhecimento de forma singular. No livro que eu escrevi, O que estou ensinando aos nossos filhos, eu coloco 10 áreas do conhecimento, exemplificativo, obviamente que o número é enorme, existem muitas mais áreas do conhecimento, mas eu trago 10 exemplos, né? Matemática, ciência, saúde, geografia, história, sociologia, governo, economia, cultura e arte, tecnologia, tentando demonstrar em poucos parágrafos como o entendimento dessas áreas para o cristão deve ser singular, deve ser diferente, deve refletir a existência de Deus. Não é apenas uma área inerte, amorfa ou neutra, como querem que se coloque. Não, alguma cosmovisão vai estar impregnando essa área do conhecimento e, como cristãos, nós temos que enxergá-las de acordo com as nossas premissas e fundamentos. Obviamente que nosso tempo não dá aqui para nós nos aprofundarmos ou até abordarmos essas 10 áreas aqui. Então, a gente tem que escolher algumas delas, e uma ou duas, né? Eu vou começar com matemática, só para mostrar a diferença, e como todos amam matemática,
é bom que a gente veja aqui como que nós, como cristãos, podemos enxergar. Depois a gente pode partir para a sociologia, talvez, né? Ou cultura e arte, alguma coisa assim. Vamos abreviar e tratar somente de uma ou duas. Nas transparências que eu já deixei aqui na igreja, estão todas as 10. Né? Então, se vocês tiverem curiosidade depois e desejo, vocês podem ficar enchendo a vida do pastor aí e pedindo a ele para copiar no seu pendrive, desde que não tenha vírus. Matemática, então. Deus é trino, uma trindade. Ele é igualmente um único Deus. E nisso nós entendemos porque temos tanto unidade como diversidade na criação. E podemos ver nisso também uma base para unidade e diferenciação na matemática. A Bíblia nos ensina que o Criador é Deus de ordem. 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Quando estudamos o universo, a criação de Deus, verificamos a ordem matemática das estruturas. A criação é governada por leis matemáticas, por sequências lógicas que refletem o caráter daquele que a formou. Muitas leis da criação são definidas em termos da matemática, como nós já falamos aqui. E nós observamos com isso uma precisão maravilhosa na natureza e na física. Isso deve nos levar a exaltar a pessoa de Deus, constatando que essa precisão só é possível porque emana dela, da pessoa de Deus. É a pessoa de Deus que é a nossa grande âncora para o saber, para o conhecimento. Os princípios matemáticos não variam. As fórmulas e equações demonstram coerência a toda prova. A matemática é, portanto, uma ferramenta básica ao estudo da obra criativa de Deus e nos auxilia a descobrir as leis físicas da criação, os modelos nela colocados por Deus. É impossível para nós entendermos a criação divina sem a dádiva da matemática. Sem ela, não teríamos como medir o mundo de Deus. A matemática é uma das ferramentas que Deus deu ao homem para que ele exercesse o seu domínio sobre a criação. Veja como muda um pouco com a gente que odeia matemática, começa a abordá-la do ponto de vista de que ela é uma dádiva de Deus, ela procede de Deus, e ela é o bloco de construção das demais ciências também. Então, ela tem a razão de ser. Não vá odiá-la só porque o professor não era bom, mas enxergue desse prisma aqui. Todos os campos de conhecimento demandam o quê? Planejamento, cálculo de percurso, avaliação de resultados, no sentido de que as responsabilidades recebidas de Deus sejam bem desempenhadas. A matemática tem papel fundamental, quer seja em negócios, engenharia, arte, ciências, governo, economia, etc. Ela é basilar em todas essas áreas de conhecimento. Então, é isso que eu quero dizer com a implicação da nossa cosmovisão, de ter uma visão de mundo que as coisas procedem de Deus. Né? Vamos pular aqui ciência, né? Vamos pular saúde e educação física, todo mundo é saudável e pratica esportes aqui, geografia, história. Vamos falar um pouquinho de história, então. Deus é Senhor da história. Veja, aborde o ensino da história como na certeza de que Deus é Senhor da história. Ele governa todos os povos e nações por intermédio de sua providência. Ele age tanto direta como indiretamente na história, derramando bênçãos e executando julgamentos sobre a terra, como nós temos lá em Deuteronômio 28. As profecias, elas são uma realidade, muitas já foram cumpridas, demonstrando que não somente a história foi planejada por Deus, mas ela se desenrola, se desenvolve de acordo com seus propósitos. Todos os aspectos da história, antiga, medieval, moderna, contemporânea, devem ser vistos como a regência soberana de Deus
sobre os atos dos homens na terra. Tanto os indivíduos como as nações devem prestar contas a Deus. A história e os atos de Deus nela nos ensinam a viver o presente. Tudo que acontece na história, nós podemos procurar observar ali a mão de Deus, os atos de Deus, o porquê dessas coisas. E quando nós olhamos nisso, a palavra de Deus adquire uma outra dimensão. Quando você lê ali em Gálatas que fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, e você começa a pesquisar por que plenitude dos tempos, você vai ver que todas as questões da história estavam convergindo para que houvesse uma conjunção de fatores para que naquele momento exato e propício o Filho do Homem viesse, o nosso Salvador viesse à Terra, e ali estava o momento exato para que a propagação do Evangelho se processasse na igreja neotestamentária, como está nos propósitos de Deus. Estudar a história sem a perspectiva da cosmovisão cristã leva a um conceito errôneo de que as sequências de eventos são aleatórios e sem propósito. Deus se entrelaça com a história da forma mais intensa. Deus não somente rege a história de forma transcendente, mas ele interage poderosamente com ela em Cristo Jesus. É Deus transcendente e Deus imanente, presente na história, em Cristo Jesus. E esse é o ponto-chave da criação. Um estudo da história que considere a vinda e vida de Cristo apenas um pequeno incidente a ser imperfeitamente relatado é um estudo distorcido e inconsequente. Você, se olhar do ponto de vista da cosmovisão cristã, vai verificar que o que se apresenta como história, muitas vezes é distorção da história. A vinda de Cristo, que é um momento culminante na história da humanidade, como eu disse já ontem, às vezes é relegado a uma nota de rodapé ou a um incidente que não é importante. O fato da queda é histórico. É também um ponto-chave na compreensão dos incidentes históricos subsequentes, da maldade humana motivadora das guerras e dissensões, bem como apontam para a necessidade do Messias Redentor. A compreensão correta do termo relacional apresentará o Deus soberanamente e verdadeiramente se relacionando com sua criação. História é o registro desses relacionamentos. Por que é que eu digo isso aqui? Porque existe um ramo espúrio da teologia que se chama de teologia relacional. E esse ramo da teologia, que é um ramo não bíblico, mas infelizmente abraçado por alguns que se dizem evangélicos, ele postula o seguinte, que a coisa mais importante é o relacionamento de Deus com o homem. Para que esse relacionamento seja autêntico, significa que o futuro não está escrito ainda, mas ele está sendo escrito passo a passo. Deus e o homem conjuntamente estão escrevendo o futuro. Essa é a teologia relacional. Só que isso não é relação nenhuma, isso é um jogo de roleta russa, uma incerteza. E a teologia relacional, ela não atribui à regência de Deus nenhuma das catástrofes físicas ou problemas que acontecem no universo, diz que Deus não tem nada a ver com isso e que nós erramos quando procuramos ver os propósitos de Deus na história da humanidade. Não é esse o Deus da Bíblia. A teologia relacional, ela é, a gente pode dizer, o arminianismo levado às suas piores consequências e colocando Deus como um Deus impotente e apenas um mero protagonista num jogo de xadrez que está em andamento. Mas quando nós entendemos o termo no sentido bíblico de relação com Deus, ora, esse Deus soberano, ele se relaciona com a criação porque ele é o regente da história. A história é o registro desses relacionamentos e o plano de Deus é convergir todas as coisas em Cristo.
Efésios capítulo 1, versículo 10. A história tem, consequentemente, um propósito. O seu significado e interpretação se acham na compreensão de Cristo. Vocês já devem ter ouvido a expressão, a história repete-se a si mesma. É verdade que a história, sendo a história do homem pecador, nós vamos ver situações repetitivas ao longo da história. Mas não é uma história circular que vai repetindo a si mesmo, como especificou Toynbee, desses historiadores, nem uma história cíclica, né? Nem uma história que seja uma espiral, como Spengler postulou, mas é uma história linear, onde tem um princípio na criação da humanidade, Deus procedente de toda a eternidade cria o homem e está regendo os passos da história. Cada passo é onde Cristo vem no tempo adequado, da maneira adequada, para mostrar essa regência de Cristo, e o final dos tempos se processará exatamente como Cristo planejou dentro dos seus propósitos. Então, Deus é o Senhor da história. E ao estudarmos história, nós partimos dessa premissa: Deus é o Senhor da história. E vamos adentrar nessa área de conhecimento com muito mais gosto, prazer, de tentar verificar os atos e feitos de Deus na história, em vez de simplesmente estar atravessando passos maçantes de aquisição de suposto conhecimento, porque nós não temos nem filtro para filtrar as coisas que são em verdade, se nós não temos os pilares de uma cosmovisão cristã baseando o nosso julgamento. Mais uma área, sociologia. O estudo das sociedades ou sociologia começa com a pessoa de Deus, que subsiste em um relacionamento social eterno na Trindade. Deus criou o homem à sua imagem, uma criatura social. Somos criaturas sociais. Deus é unidade e pluralidade, como já dissemos, né? Bem como causa final de todas as coisas. Nem o indivíduo, nem a sociedade corporativa são colocados um acima do outro. O cristianismo representa a única solução aos problemas gerados pelo humanismo, que postula uma luta constante entre individualismo e coletivismo. Deus instituiu o relacionamento social primário e fundamental, que é a família, desde a criação. Essa é a célula principal de todas as demais ordens sociais que foram se desenvolvendo. Procedem de Deus a formação do Estado, da igreja, da família, não necessariamente nessa ordem. Ontem nós estávamos conversando, né, que a igreja e a adoração, ela precede aqui, mas essas esferas aqui, todas elas procedem de Deus, e cada uma dessas áreas representa uma esfera de atividades e competências com regras, limites específicos, sendo cada uma dessas esferas responsáveis perante Deus. Na Bíblia temos fatos sociais que devem ser ensinados. Existe extremo valor didático, muitos princípios no estudo de como Deus se relacionou com seu povo em uma época e numa situação específica no Antigo Testamento. Como é que essa sociedade foi estruturada por Deus para resistir à fragmentação gerada pelo pecado? Quais os contrastes e similaridades daquela sociedade com os povos sem Deus que rodeavam aquela sociedade? A apresentação bíblica da ordem social é necessária para nos ensinar como Deus lida com a corrupção moral e social em diversas ocasiões. A legislação moral encontrada na palavra de Deus é uma ferramenta de análise das diversas estruturas sociais das nações e dos povos. A ordem social proveniente de Deus e a perversão dessa ordem pelo homem pecador nos leva às diretrizes divinas para a constituição de uma sociedade alternativa que verdadeiramente glorifique a Deus. O que é distorcido pelo pecado é restaurado pela graça de Deus. Cristo
e a redenção restaura o relacionamento entre Deus e os seus chamados, o relacionamento entre homens, mulheres, crianças, raças e nações também é restaurado. A família cristã, a comunidade cristã, a igreja deveriam sempre ser modelos firmes de um relacionamento social adequado no meio do caos do mundo contemporâneo. A sociedade cristã é igualmente equipada a coexistir e sobreviver, fortalecida em Deus e por Ele, em um mundo hostil intelectualmente e até fisicamente contra o cristianismo. Nessas situações, a sociedade cristã não joga a toalha e se amolda aos valores e percepções anticristãs. Ela procura influenciar em vez de ser influenciada. E Deus, em sua graça comum, concede momentos de vitórias, onde tais valores podem permear segmentos, bolsões, grande parte da sociedade. A história registra que, por vezes, ele tem concedido tais tempos de refrigério ao longo da história. Bom, 3 áreas que nós cobrimos aqui. Então, ficam as outras pela curiosidade, escondidas aí, em função do nosso tempo, mas vocês percebem a diferença que faz. Já caminhando para uma conclusão. O propósito nosso é que você se convença que as Escrituras são pertinentes ao todo da nossa vida. E isso tem 3 consequências. Primeiro, torna legítimas as múltiplas esferas de conhecimento ao cristão que deve dominá-las para a glória de Deus. Segundo, desenvolve o nosso pensar como cristãos, objetivando a verdadeira transformação de nossa mente em vez de conformação com o pensamento do mundo, como Romanos 12 nos ensina. Fazendo-nos ávidos inquiridores e pesquisadores da palavra de Deus para ver o que ela tem a nos ensinar em cada segmento do conhecimento humano. E terceiro, para usar uma palavra da moda, faz com que sejamos resilientes nos desafios encontrados em um ambiente hostil, como em um ambiente acadêmico universitário, ambiente hostil à fé cristã. Na quarta-feira à noite, eu estava falando lá no evento da Academia Cristã, e alguém perguntou como é que o jovem cristão se comportaria dentro desse ambiente. Bom, ele não é chamado a todo tempo estar contestando, os professores e mestres, o que for, mas ele tem uma ferramenta muito poderosa. A academia adora dizer que lá é o lugar do contraditório. Mas eles procuram suprimir tudo aquilo que contradiz aquilo que ali é colocado. Mas a gente tem, essa é a nossa cidadania romana, a gente tem que se apegar a isso e fazer valer o nosso direito de expressar as nossas convicções. Aqui não é o lugar do contraditório, eu sou o contraditório. Então você deve dar espaço para que eu expresse as minhas ideias, as minhas convicções. E, obviamente, procurar orar a Deus para que dê sabedoria, para que Ele dê a palavra certa e saber como responder, principalmente sobre a esperança que há em você. Essa esperança ela tem que estar visível na sua vida, nas ações, nos atos, nas suas palavras. Elas devem expressar não o pessimismo de todos, mas devem expressar aquele otimismo cristão, não com as pessoas, mas com a vitória de Deus em todas as áreas. Todas essas coisas têm a ver com o nosso testemunho. E então, para terminar, eu faço essa pergunta: será que existe realmente esperança? Será que eu tenho coragem de ler o texto a seguir? Esse texto ele expressa a compreensão da vida pelas pessoas que não têm Deus, ok? Como é a compreensão da vida por pessoas que não têm Deus. Então, ouçam a leitura desse texto e visualizem aí o texto.
Eu faço parte de uma geração perdida e me recuso a acreditar que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar, mas a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda, é uma mentira. Descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Esta é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando o aniversário do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país... Desculpem. Aqui porque faltou fôlego. Deixa eu ver a água que tem aqui. Enquanto isso, vocês vão relendo aí. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Esta é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. No futuro, desonestidade será tolerada. Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. É evidente que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É uma bobagem presumir que há esperança. Tudo isso vai ser realidade, a não ser que nós escolhamos reverter isso. Há esperança. É uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. Não podemos mais dizer que desonestidade será tolerada. No futuro, viverei no país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversário do meu divórcio. Especialistas me dizem que essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis, mas isso não será verdade na minha era. Famílias devem permanecer unidas. A Bíblia fala que a família é mais importante que o trabalho. Eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Por isso, minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz é uma mentira. E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar, mas eu posso viver diferentemente do mundo e me recuso a acreditar que eu faço parte de uma geração perdida. Existe esperança que Deus possa nos sustentar e que possamos demonstrar a sua graça, a sua misericórdia a nós em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.